Olá pessoal, João Vitor aqui. Hoje para falar com você sobre mentalidade, como adquirir uma mentalidade forte, uma mentalidade alta em que você vai conseguir superar vários desafios com a mente assim, ó, lá em cima, com a sua confiança lá nas alturas. É disso que fala a transmutação mental aqui do livro O Kybalion. Faz parte do livro. Ele vem preencher uma lacuna, que é a lacuna da lei do ritmo, que fala dos altos e baixos da vida. A transmutação mental é quando você está no lado de, quando você está em baixa, você eleva a sua mente para o alto. Então, se eu estou numa situação de escassez, acontecendo muito problema na minha vida, eu não devo aceitar isso. Eu devo ascender, se transmutar mentalmente. E para não ter diferença, né? Quando desces, a minha mentalidade sobe. Aí para ficar assim, ó, né? Para a gente conseguir se elevar, se elevar, se elevar. A minha proposta aqui com vocês é essa, né? É sempre estar te ensinando a se elevar na mente, a ter uma mentalidade forte, a ser uma pessoa forte, a ser uma pessoa grande, que vem um problema, vem um desafio na sua vida, você consegue tirar ele de letra, porque você se torna uma pessoa grande, da mentalidade que está nas alturas. Então, vou te contar logo qual foi a minha inspiração para fazer esse vídeo, para trazer esse tema. Bem, foi um dia que eu tive um sonho, foi o meu último sonho, até eu acordar. É interessante, acontece muito comigo assim, é sempre o último sonho, aí acordo e fico pensando sobre aquele sonho. E o sonho foi o seguinte: eu estava em um lugar distante, era madrugada e eu queria voltar para casa. Eu tinha a consciência de que eu tinha chegado naquele lugar pela minha mente, com a força da minha mente. E eu precisava ir para casa. Então, como é que eu ia voltar para casa? Pelo poder da mente novamente. A minha mente ia me levar para voltar para casa. Aí foi o que eu fiz. Eu me elevei em pensamento. Aí eu subi. Aí eu perdi o controle. Estava subindo muito alto. E eu dizia, meu Deus, eu vou sair da terra, eu vou perder o ar, eu vou morrer lá em cima. Aí na mesma hora eu descia. Aí tinha uma lagoa enorme. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou cair nessa lagoa. Aí eu vou desaparecer, ninguém mais vai saber que eu tô aqui, eu vou ficar desaparecido, morto, desaparecido. Aí eu acordava. Aí quando eu acordei, eu lembrei desse livro aqui, Fernão Capelo Gaivota, que fala de uma gaivota que ela é diferente. Ela tem paixão por voar. Ela quer desafiar os limites dela. Aí eu lembro, por causa do meu sonho, né, que eu subia, descia, esse foi o aprendizado do Fernão Capelo Gaivota. E, inclusive, eu fiz um artigo que já está no Substack, porque é um livro assim que é riquíssimo em conhecimento. Então eu tive que destrinchar o livro aqui nesse artigo. Vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Aqui é o Richard Beck, o autor do livro, Fernão Capelo Gaivota. Bom, muito interessante. O livro tem, coloquei umas imagens aqui. O livro tem 4 partes, 4 atos, que contam a história do Fernão Capelo Gaivota. Bem, como é algo riquíssimo, é um conteúdo riquíssimo, fica melhor vocês leem o artigo do que eu repetir aqui o que está escrito, né, no artigo. Então, boa leitura lá, tá? Vou falar aqui da transmutação mental, do Kybalion. Bem, tem aqui a lei do ritmo, que é o princípio do ritmo. O que é que ele diz? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação.
como eu falei para vocês, né? Os altos e baixos da vida. Aí o que é que acontece quando a gente está passando por um período de baixa? O período de baixa é como se fosse quando a gente está duvidando. Também você pode ir por esse lado. Quando você está com ansiedade muito grande, porque às vezes a nossa mente ela sabota muito a gente. A gente pode estar vivendo bem, mas com preocupações, com ansiedade, né? A gente mesmo faz isso. Aqui dizendo no livro, o universo é mental. O universo é mental contido na mente do todo, na mente de Deus. Bem, aí a transmutação mental, a gente vai elevar o nosso pensamento. É muito parecido com, eu até falei no vídeo passado, coloquei um vídeo aqui no canal, a chave de ouro do Emmett Fox, em que ele fala para a gente esquecer o problema, colocar e pensar na perfeição de Deus. É isso que você faz na transmutação mental. Você esquece do problema e você se eleva. Você só pensa que você já vive no final. Bem Neville Goddard, né? Já vê a solução. Bem, aqui está o capítulo do livro Kybalion, que fala sobre a transmutação mental. É o capítulo 3. Eu vou ler aqui o axioma. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado. Olha só, né, Goddard, estados de consciência. De grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, como eu estou falando para vocês, né? De mentalidade. E aqui eu lembro muito do estado de consciência que Neville Goddard fala. E assim, foi o que mudou muito o meu jogo, foi entender a respeito de estados de consciência. Eu posso estar aqui na 3D em uma situação horrível, mas eu posso transmutar me colocando em um estado de consciência elevado. Consciência, tá? Não estou forçando nada. Estou mudando o meu estado de consciência. Bem, eu lembro muito que quando eu precisei fazer aquela transição da pessoa que eu era antes de ter o canal no YouTube, de trabalhar com isso, para a pessoa que eu queria ser, que ainda não existia. Existia somente a possibilidade, mas não existia essa pessoa que você está vendo agora. Não existia essa vida, não existia canal no YouTube ainda, só lá um perfilzinho no Instagram, pequenininho, que eu estudava, né, Neville Goddard, e colocava lá a fotinha do Kindle, aí depois fui aprendendo a mexer em arte gráfica, porque eu só fazia redação no meu trabalho, tinha as pessoas lá, diretor de arte, que fazia arte gráfica, então eu não mexia com isso. Não me achava bom nisso, depois que eu fui me aperfeiçoando. Aí tava lá, pequenininho, mas precisava crescer, porque aquela vida ali era a vida que eu queria, que eu estava almejando. A vida que eu tinha vivido antes, que era aquela vida que eu estava ainda, eu queria abandonar ela. Eu não queria mais viver ela. Queria uma vida nova, queria essa vida que eu estou vivendo hoje. Era a vida que eu queria viver. Então, o que é que eu podia fazer? Eu fui buscar essa esperança no Neville Goddard, fui estudar Neville Goddard na esperança de conseguir fazer essa mudança na minha vida, me tornar a pessoa que eu queria ser, que era a pessoa que acordava feliz, que trabalhava com o que gostava, que sentia a alegria de viver, que tinha paixão pelo que fazia, uma pessoa que vivia a vida assim de forma leve.
sabe? Sem o peso de ter uma vida que ela não gostava. É tão desagradável assim a gente olhar para fora e não gostar do que a gente vê. Hoje em dia eu vou mudando, sabe? Tudo. Até, sei lá, não estou me agradando do meu chinelo, compro outro chinelo, dou aquele outro. Mas eu estou o tempo todo assim, fazendo o meu exterior, ele está adequado com o meu ideal, com o meu ideal de beleza, com as coisas que eu gosto. E tudo que eu vejo assim, eu me sinto tão bem, eu me sinto encaixado. E era isso que o meu eu do passado queria. Bem, e o que foi que eu fiz para manifestar a vida que eu tenho hoje, que era a vida que meu eu do passado queria ter? Eu me apoiei em alguns princípios de Neville Goddard, em vários, né? Mas assim, firmemente, a minha base foi que a criação já está finalizada, que Neville diz que tudo já foi criado, Deus já criou tudo. O que eu queria já existia como uma possibilidade. O João Vitor, que estava vivendo a vida que ele queria viver, já existia. Então, qual era o meu papel? Viver no final, viver como o João Vitor, que tinha o que eu queria, que vivia a vida que eu queria viver. Como é que eu acesso isso? Vivendo no fim, habitando o final. Uma coisa que me ajudou bastante foi aprender sobre estados de consciência, um ensinamento do Neville Goddard. Isso me ajudou a parar de oscilar. Eu oscilava demais. Assim, como a gente começa aprendendo sobre vibração, né? E é complicado a gente manter uma vibração quando a gente está com problema, quando a gente está assim muito mal, aí a gente se obrigar a entrar em outra vibração é muito complicado. E assim, a mente racional, ela não se sente segura, assim, ela não é algo assim que a gente vai dizer para nossa mente racional que ela tem que mudar a vibração dela, que ela vai aceitar. Ela não aceita e fica sendo muito difícil. O efeito rebote é horrível, porque a gente pode tentar forçar uma vibração, forçar, aí depois aquilo dali vai vir dobrado, aquela coisa ruim que a gente queria evitar, ela vem dobrada, né? Vem um efeito rebote pra gente. E o que foi que me ajudou? Particularmente foi aprender sobre os estados de consciência. Porque assim, Neville diz que os estados, eles são eternos. Ficou mais claro para minha mente. Por quê? Porque se eu estava querendo transmutar, conseguir realizar uma coisa boa, e eu me encontrava em um estado de consciência baixo, com a minha mente, né, em negação, em raiva, em revolta, eu deveria saber que aquele estado de consciência, ele não poderia me trazer o que eu queria. Ele é um estado eterno, né? Neville diz que os estados são eternos. Por que eterno? O estado de raiva, que a gente cai. O estado de raiva lá existe para todo mundo cair nele. Lá no estado de consciência de raiva, só vai dar mais do mesmo. Antes eu achava que eu tinha que viver a minha raiva, a minha tristeza, a minha depressão. Elas iriam me tirar de lá. Quando eu vivesse elas, eu iria conseguir me levantar. Eu tinha que expressar plenamente aquele dali, eu tinha que viver. Mas não, como eu aprendi nos estados de consciência. Estou operando em qual estado? Eu estou revoltado. Estou com muita revolta.
Tá, aquele estado de consciência é como se fosse um estado aí de, por exemplo, São Paulo, vamos dizer São Paulo, né? Aquele é como se fosse São Paulo. Então, eu quero ver o Cristo Redentor. Eu tenho que sair de São Paulo para poder chegar no Rio de Janeiro e ver o Cristo Redentor. Aí eu posso falar sobre, vamos dizer que a raiva é o estado de São Paulo. Eu não consigo acessar o meu desejo lá, porque é eterno. Aquilo dali está delimitado. A raiva é a raiva que existe eternamente para quem quiser entrar lá. E bilhões de pessoas entram lá, naquele estado de consciência, todos os dias. Está disponível para sempre. A raiva é um estado de consciência disponível para sempre, eterno. Quem quiser entrar lá, entra. Mas dentro do estado da raiva, elas não conseguem acessar outros estados, né? A alegria, por exemplo, é algo fora da raiva. Então, o que eu queria não estava naquele estado de consciência baixo. E eu, com a minha mentalidade nova, eu entendi. Eu entendi que enquanto eu estivesse naqueles estados de consciência desagradáveis, eu não iria conseguir o que eu queria. Então, o que é que eu fazia? Antes eu vivia aquilo dali, eu ficava, eu me culpabilizava. Ai, eu não consegui vibrar na alegria, meu Deus do céu, eu precisava sentir alegria, mas eu me deixei ser consumido pela raiva, sabe? Era uma coisa assim mais, era um círculo vicioso que acontecia comigo, que eu ficava me culpabilizando por ter caído. E eu sempre estava caindo, 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 caindo. Eu sei que a gente sempre cai, né? Mas a gente tem que ficar se levantando, se levantando. Mas vem a culpa e é é algo muito assim que eu acho que a gente tem que procurar uma saída. Hoje em dia eu já uso mais assim a razão, como eu já falei para vocês, dos estados de consciência. Eu já consigo sair de um estado de consciência desagradável pensando, ok, estou sentindo isso, mas e aí? Se eu continuar aqui, eu não vou conseguir acessar o que eu quero, que está do lado de lá. Eu tenho uma escolha. Vai querer ficar aqui ou vai querer subir para lá, para ter o teu desejo realizado, para conseguir ter o que você quer ter, conseguir continuar progredindo. Vai ficar nesse estado aqui ou vai transmutar ele? Aí eu já penso, ai não, quero transmutar. É uma coisa assim tão racional e tão natural para mim, eu não preciso me forçar. É uma conversa que eu tenho. Ai, aqui eu fiquei com muita raiva que isso aconteceu. Eu estou com ódio dentro de mim, meu peito está pegando fogo. Mas e aí? Vai continuar assim? Quer viver isso? Ou você quer transmutar? Você quer ir para um estado de consciência mais elevado? Aí o que é que eu posso fazer? Não preciso pensar em alegria, nessas coisas não. Eu posso pensar, eu posso fazer uma revisão. Posso fazer a revisão e posso imaginar que aquilo dali foi resolvido. E como eu falei para vocês já em alguns vídeos, aquela frase lá do Neville Goddard, que é não aceite, que ele falou para um aluno, que o aluno achou estranho, né, tratar ele daquela maneira, ele trazendo o problema dele para Neville Goddard dizer só não aceite e não conversar com ele sobre a dor dele, dizer só isso, não aceite, 2 palavras só para um problema grande que ele estava trazendo para o Neville Goddard. Mas depois porque o papel do mestre é esse, é provocar o aluno. Não ouvir toda a queixa dele e se sensibilizar, sabe? Se comover com o problema do aluno, não.
mexer com ele e fazer ele tomar uma providência. Ele mesmo sair da situação a qual ele se colocou. E eu tenho hoje, assim, na minha mente, quase tatuada, essa frase, essas duas palavras, aliás: não aceite. Não aceite, não aceito, não aceito. E acontece uma coisa ruim e... porque assim, por que eu tenho essas palavras assim firmes comigo hoje? Porque muitas vezes a gente se esquece que a gente estuda esses assuntos. Eu me esquecia, aí eu ficava sofrendo, procurando uma solução. Aí depois poxa vida, tu estuda sobre isso, tu sabe o que fazer. Aí eu, ai, é verdade, tem Neville Goddard que diz isso, tem aquilo. Ai, sim, ai mesmo, nem preciso passar por isso, porque eu já posso transmutar, sabe? Hoje em dia eu já tenho essa... Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. É gravado na mente. Porque assim eu já posso encontrar uma solução mais rápido. Aí, estou passando a 3D aqui, ela traz uma situação muito ruim. Acabou de acontecer uma coisa muito ruim. Aí a gente fica... A gente tende a reagir, a ficar no estado reativo, de reatividade. Mas aí você lembra que você já é mais avançado nesses estudos, né? Já pensa de uma forma diferente das pessoas. Você já sabe que você deve criar, que você deve agir, que você deve ser um ator na sua vida, né? Pode e deve atuar de forma criativa, criando, não só reagindo. Aconteceu uma coisa ruim, momento de reagir. Não, eu não aceito isso aqui. Eu vou transmutar. Em vez de eu voar baixinho, de eu aterrissar, eu vou subir. Vou transmutar na minha mente. Pronto. Agora, isso aqui não me abala. Não me abala. Aconteceu por um motivo, nada é por acaso. Tá acontecendo isso para o meu bem. Eu sou uma pessoa forte, sou uma pessoa de mente forte. Já está feito, já está superado, da forma que eu sempre supero tudo. E sou maior do que isso. E isso não é nada. Vou resolver isso agora. Não vou chorar pitanga, eu vou resolver. Estou resolvendo, está resolvido, mãos à obra. Né? Aí você levanta, voo. Sobe, 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 sobe. Não deixa os desafios da vida te derrubarem. Você sobe, 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 tem uma mentalidade grande, tem a mente forte e consegue superar os teus desafios. Seja uma pessoa de mente forte para superar os seus desafios, tá, gente? E quero recomendar para você aqui o Neville Play, que é a plataforma de vídeos que tem audiolivros lá, tem palestras de Neville Goddard, tem uma série enorme, que é Vivendo a Lei da Suposição, que é uma série que as pessoas amam, que é direto do canal do YouTube. Tem Neville conversando com outros autores, tem Abdullah Revelado, tem e-books dos vídeos assim mais de maior sucesso, dos temas de maior sucesso no canal e muito mais. E está sempre crescendo, estou sempre trazendo novidade lá. Vou deixar aqui no primeiro link, primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? Para vocês conhecerem o Neville Play, que é uma plataforma de vídeos para você ficar, que você pode ouvir em segundo plano no seu celular, pode baixar para o seu celular para assistir, ouvir offline, tá? Vou deixar no comentário fixado para você conhecer. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado a você sair da inércia de você se elevar, porque problema todo mundo tem na vida. Pode ser um milionário, um bilionário, um trilhardário, tá aqui, ele tá sob as leis da vida. A lei do ritmo tá operando na vida dele.
ele ainda tem desafios e ele precisa também transmutar essas dificuldades na mente. Ele precisa ter a mente forte. Então, espero também que você goste, né, da leitura do artigo. Se você leu o livro Fernão Capelo Gaivota, que te ajude também, que te inspire. É um livro maravilhoso. E até o próximo vídeo, tá bom? Se lembra de se inscrever aqui no canal se não é inscrito, curtir o vídeo, compartilhar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.